Tá começando o sétimo episódio do BubuCast, podcast feito por mim, Bubu Finanças. Hoje com a presença de Rafa e Bárbara. Eles foram convidados por Renata quando eu abri a caixinha. Tem mais ou menos um mês, e a gente tá gravando hoje. Que ambos estão meio de férias, meio trabalhando. A gente tá vivendo essa experiência aí que a gente vai conversar sobre. Então sejam muito bem-vindos, Rafa e Bárbara. Obrigada. Valeu. Como eu tô fazendo na segunda temporada, eu tô pedindo que os convidados e convidadas se apresentem. Então, por favor, dê um alô aí pro pessoal. Tem gente que não conhece vocês, tem gente que conhece. Então, por favor, se apresentem. Alô, alô, eu sou a Bárbara. Eu sou o Rafa. A gente trabalha com fotografia. Não só fotografia, mas principalmente fotografia. Eu sou o fotógrafo assistente, né? Eu sou escravo e ela é a chefe aí. Então, É mais ou menos isso. Sim. Só que os dois são extremamente talentosos porque a entrega vem dos dois, né? Isso. Além de fotógrafos, a gente também é um casal. E é bacana, assim, frisar isso, né? Porque é bom avisar, né? Vai que pega porque as pessoas ainda não conhecem a Importantíssimo. gente. Então, além de um casal de fotógrafos, a gente também é um casal. Então, a gente trabalha junto, fotografa junto, vive junto, convive junto. E aí, tudo junto. Lindo de ver um verdadeiro time, né? Acho massa, acho massa. Já que assim, a gente tá falando de firma, eu pensei da gente começar conversando sobre essa coisa de que, tipo, nós somos prestadores de serviços, que trabalhamos por contrato, temos algumas similaridades, assim, nos negócios da gente. E eu acho que era importante a gente conversar um pouco como é que funciona, como é que vocês fazem, como é que eu faço, coisa e tal. Então, assim, o que eu percebi, né? Vocês vendem um serviço que vocês são extremamente organizados, vocês têm processos muito definidos. Processo, para quem não sabe mais ou menos do que a gente tá falando, seriam passos. Então, a pessoa chega, conversa com vocês por aqui, acha vocês no Instagram, tem um site. Já cai, vai direto, comunicação direta, conversa com vocês, recebe uma tabela com preços e tal, e já fecha, tem contrato, tem tudo. Isso. Funciona da seguinte forma o início do nosso trabalho. A gente gosta muito de objetividade no sentido de informar os nossos preços. Então, quando a pessoa já entra em contato com a gente pelo WhatsApp, eu mando um áudio explicando, brevemente como funciona o nosso trabalho, aquilo que a gente acredita, e em seguida eu já envio o PDF de orçamento. Então, assim, no PDF ele vai tirar 90% das dúvidas. A gente não deixa ele com 100% das dúvidas tiradas, porque senão a pessoa não vai ter mais o que conversar com a gente depois. Isso é bem Sim. estratégico, assim. Sim. Então a gente sempre deixa alguma coisinha ali sem, informar, para que a pessoa continue o assunto, né, a pessoa possa se comunicar: "Ah, e essa coisa aqui", entendeu? E também a gente fica disponível ali para as demais dúvidas. aí quando a gente fala sobre ser objetivo, não é no sentido de tirar o toque pessoal, porque a gente faz questão de que tenha, entende? Mas é mais no sentido de tirar logo a dúvida que ela tem, porque normalmente o cliente quer saber, olha, me passa o preço. Mas a gente explica, olha, a gente trabalha dessa forma, tem uma abordagem X. Às vezes a pessoa não está procurando isso, então a gente já tira todas as dúvidas ali no começo, como a gente trabalha, qual é a nossa metodologia, o que a gente acredita, junto com isso o orçamento. Para ela ver a média de preço para ter noção, né? De se é X valor, se está dentro do orçamento dela ou não. Isso eu acho assim, sensacional. Sério? E nesse áudio explicativo, logo que eu mando no início, a gente já fala o estilo de foto que a gente trabalha. Então, assim, a pessoa já está ciente logo no primeiro contato, que é aquilo que ela quer, ou pelo Exato. contrário, que não é aquilo que Que a ela gente quer, tem uma entendeu? abordagem específica dentro da fotografia. A gente gosta de coisa mais espontânea, então não é aquela coisa padrão. Obviamente que o padrão a gente também entrega, mas a gente quer entregar a mais. Então a gente já explica isso para o cliente, para ele entender que a coisa vai ser mais leve, não vai ser aquele ensaio, olha aqui, tu tirar foto, entendeu? Vai ser uma coisa Sim. mais, Tipo, olhe pra câmera e sorria. Não dá, entendeu? vai ser uma coisa mais leve mesmo, uma experiência mesmo. Não vai ser só um ensaio fotográfico, um casamento, né? Que a gente tem organizado por categoria. Quando a pessoa entra em contato, a gente tem um orçamento para cada coisa. Aham. E eu acho isso que fica muito claro no Instagram de vocês. Principalmente essa coisa do não olhar, essa coisa da fotografia espontânea. É do ser feliz enquanto tá fazendo. Porque a gente não quer o cara triste ou a pessoa triste pra estar Sim. fazendo o ensaio. Não é uma obrigação. Realmente vocês estão fazendo um recorte daquele momento, né. E fica muito claro, essa coisa de
Eu não lembro de ter visto alguma coisa assim de alguém olhando pra foto. Dessas diversas postagens que eu vi de vocês, dos 2 meses que a gente se segue, coisa Isso. assim. E Não no nosso site, a gente apresenta trabalhos mais completos, né. Mas a gente vê o Instagram como a nossa vitrine. Isso. Então, assim, quando você vai numa loja comprar alguma coisa, o que tá na vitrine é o diferente, mas você entende que naquela loja você vai encontrar uma O roupa basiquinho básica. também. e tem o contato direto. Exato. Exatamente. Você vê, manda mensagem, já vai para o É porque WhatsApp, no ponto rápido. de vista, assim, o básico todo mundo tem que entregar. É aquele básico que é assim, é o necessário, né? É que nem você Sim, entrar no mercado, tem que ter o arroz e o feijão e o resto você vai. complemento. Exatamente. Eu gosto, assim, dessa conversa, porque apesar de sermos prestadores de serviços, que fazemos serviços pontuais, personalizados para cada cliente, porque cada cliente tem sua história, tem seu contexto, tem o seu momento, eu faço um pouco diferente. Por exemplo, eu não consigo dar um preço fixo ou tabelar, porque no meu caso, a prestação de serviço ela é um pouco confusa, que às vezes nem a pessoa sabe ao certo o que ela está buscando. Não, eu tô querendo investir, eu tô querendo quitar dívida, não, eu tô querendo fazer uma viagem. Não, desisto de tudo, porque eu não sei nem se eu consigo fazer isso. Então, é uma coisa que me demanda um pouco sentar com a pessoa, eu chamo isso de meia horinha sobre grana. A gente senta tipo assim, presencial ou por vídeo, e a gente conversa. Eu vou fazendo perguntas, já tenho um pouco de traquejo, e a pessoa vai me dizendo, eu disse: "Ah, então você tá querendo isso. É isso? Tá, pronto". Aí dessa conversa eu elaboro uma proposta, diz: "Ó, pra gente chegar nisso, a gente passa por ponto tal, a gente vai fazer uma fotografia, vamos conversar sobre logística, como é que o dinheiro circula, coisa e tal. Vamos fazer uma simulação de aposentadoria, vamos rever sua carteira, dos passos, aí eu entrego". Aí isso demora um dia. E eu acho que, assim, funciona. Tabelado ou a partir de uma conversa. A questão é você saber o que se encaixa ao seu público, aos Perfeito. clientes que você está conversando, buscando, e o que vai ficar mais fácil para aquela pessoa. Eu vejo a questão financeira de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo eu imagino que para você cheguem pessoas que às vezes nem elas sabem o que elas querem, assim, o que elas estão procurando, ou como que elas querem fazer os processos financeiros da vida É. delas. Então acho massa isso, assim, ter essa parada personalizada. E é bom se todo mundo visse, assim, dessa forma simples. Porque é muito comum, tipo, não, eu tenho 3 cartões, um cartão paga o outro, aí um cartão eu tenho uma data diferente, porque eu tenho um limite aqui, limite tal, e aí eu não sei quanto é que eu tive de parcela, e a coisa tá funcionando, e eu vou viajar daqui a pouco. Às vezes é uma doideira. Ou Né. também essa pessoa que gasta, mas também tem o contrário, da pessoa que não gasta. E que a pessoa tem essa coisa de tipo, eu sinto que não tô vivendo e eu preciso de um Eu tenho um empurrão. pouco disso. Eu guardo muito dinheiro e fico segurando. Por exemplo, a gente tá viajando nas férias agora. Eu tenho dinheiro, mas eu fico, pô, podia ter guardado esse dinheiro aí, não precisava ter viajar. Eu tô É, vivendo isso há uma semana com esse fala, rolê de São pô, Paulo. cara, Algo em foi muito algo bom. Eu podia ter guardado esse dinheiro. algo Sim. bacana, assim, também sobre essa questão de serviço, a pessoa que oferece serviço, mas ao mesmo tempo tem empresa, mas ao mesmo tempo é a pessoa que está ali fazendo o serviço, a gente tem uma conta separada somente para fotografia. Então assim, Uma conta da firma? isso. Que coisa linda de ver. Maravilha. Então, assim, Porque tudo que a gente ganha de fotografia vai para essa conta e todos os gastos que a gente tem com a fotografia, deslocamento, entrega, sai dessa conta, entendeu? eu tava Aham. ficando perdido, entendeu? Por exemplo, muitos casamentos a gente vai de Uber. Pela facilidade e tal. Então eu tava pagando o Uber do meu cartão. Aí no final do mês vinha uma fatura que eu falava, cara, eu não pego esse Uber todo. Então a gente pegou, definiu e falou, olha, vamos tirar o que foi pago do casamento, a gente paga o Uber à vista que já fica descontado. Isso ficou muito mais Fica, claro. fica fácil. É, gastos da firma, na conta da firma, gastos pessoais, conta pessoal. Isso é uma coisa que parece, assim, simples, só que a pessoa que não despertou esse olhar pra fazer essa separação, ela tá vivendo um caos. E vocês passaram pelo caos e agora vocês estão vendo a tranquilidade Pouco, mas dessa passamos. simplicidade, Porque né? assim, é complicado mesmo você, por exemplo, eu tenho o dinheiro que eu recebi dos casamentos, dos ensaios e tal, mas eu passei tudo no meu cartão. E a fatura vem assustadoramente alta no mês, você fala, cara, tem alguma coisa muito errada que eu não comprei nada, E tá entendeu? tudo É, certo. e tá tudo bem. E é muita confusão, assim, se é tudo muito misturado. Então, hoje em dia, a gente consegue ter uma noção melhor
do quanto a gente tem de lucro com a fotografia, do quanto gastou. Se tiver gastando muito, tá? O que que tá gastando muito aí no processo que dá para diminuir. Aham. E eu acho lindo porque vocês, como um time, casal e firma, vocês fazem isso juntos, né? Como é que vocês se dividem? Tem um que anota, tem outro que Eu anoto conversa. tudo, eu tenho tabela, eu tenho Você É, anota tudo? eu tenho controle pessoal dos clientes. Por exemplo, fulano parcelou o casamento em Hum, 10 vezes, 8 vezes. Então eu tenho controle ali, fulano pagou esse mês, não pagou esse mês. entendi. Chega no final do mês, eu vejo o que que a pessoa quais foram os casais que não pagaram ainda, né, que ficaram devendo aquela parcelinha do mês ali. E o Rafa já tem um controle geral de tudo mesmo, Eu tenho assim. estimativa de quanto a gente prevê ganhar até o final do ano, para ver se vai passar, se vai. Porque tem uma média de casamentos que a gente faz mensais, Sim. ensaios. Tem meses que a gente sabe que aumenta ensaio, diminui casamento. Por exemplo, dezembro é um mês que tem ensaio, mas ninguém casa em dezembro porque tem presente de Natal, presente de não sei o quê, entendeu? Então Cara, tem toda não, essa questão. não... Interessante, porque eu tô trabalhando com um casal que vai casar em dezembro. Tem, Mas, mas é tipo, raro. achar um Aham. que tem um monte que não. Mas às vezes o cara casa em dezembro, o casal, porque tá todo mundo de férias, aí vou juntar a família que mora Sim, longe, é bem entendeu? isso. É exatamente Né? isso. Pronto. Mas normalmente é janeiro, fevereiro. Já passou o turbilhão. E não tem o mês da noiva? Acho que é maio. Cara, É. muita gente casa em junho, julho, eu não sei por que julho, porque Tem essa chove, coisa então do dá mês da medo. noiva também, que eu Tem, lembro. mas não vou ser bem sincera, as pessoas não casam muito no mês das noivas, porque Aham, não é um mês bom para casamento. Porque, assim, é um mês que tá calor, mas pode chover a qualquer momento. Então a verdade. galera Mas casa julho e mais. agosto são meses que a pessoa sempre fica. A gente fotografou vários agora em setembro, agosto, e a pessoa vai chover. Vai chover. Graças a Deus não choveu em nenhum, mas Mas fica nessa expectativa. setembro é quando o pessoal mais casa, porque tem aquela coisa assim de ser o início da primavera. Então, vamos casar no início da primavera, as flores Sim, estão mais bonitas, Mas os consequentemente. padrões mudam, né? Porque tem casamento em igreja, interno, né? Tem casamentos dentro. E aí eles fazem qualquer sim. época. Mas céu aberto acaba. Eu acho interessante que nesse momento se conecta essa conversa de melhor mês para casar por causa de gasto, ou planejamento, alguma coisa do tipo, e o melhor momento para fotografia, né? Eu gostei que de repente as duas conversas se bateram assim. Achei curioso. Então, a gente já consegue ter uma noção de qual mês a gente vai ganhar mais e qual mês a gente tem que ficar mais de boa, porque vai Interessante. ganhar menos. Então, nós, como autônomos, no caso de vocês sofrem com sazonalidade. Então, vocês têm meses mais fortes, meses mais fracos, e dá para tirar de repente uma média ali. Sim, sempre tem a média Interessante. mínima, que é certeza que vai ter todo mês, porque como as pessoas parcelam os casamentos, então a gente já tem uma noção de até a data tal, a gente vai receber tal valor todo mês, Sim, entendeu? E isso é falando de casamentos, né? Porque a gente não trabalha só com casamento. Casamento é realmente o carro-chefe, porque é o que a gente gosta mais de fazer, tem toda, né, uma relação. Mas a gente também gosta de festa, eventos, aniversários e tal, que esses são independentes, no sentido de criança. é no mês, então sempre todo mês tem criança fazendo aniversário, entendeu? Sim. Eu acho que festa de criança eu até já vi. Sim, sim. E o bacana da fotografia é que quando você entra numa família, você vai se tornando ao longo do tempo o Exato. fotógrafo da família. Então você começa a pensar assim, bom, tem aquela pessoinha, aquele bebê que vai fazer aniversário todos os anos na mesma data. Aham. Então você já pensa assim, no próximo mês é bem provável que aquela mãe volte para fechar com a E gente quando de eu novo. falo que o carro-chefe é casamento, é porque a ideia era ser fotógrafo de casamento. Só que o cara que casou, ele teve um filho. Aí ele fala: Olha, eu gostei tanto de vocês, vamos fotografar o mêsversário, o primeiro ano. Aí a gente não vai recusar, porque tipo, a gente já criou um vínculo com aquela pessoa. Então a gente abriu o nosso leque para dizer assim: Olha, nesses casos a gente vai fazer. A fotografia de casal é o que a gente quer, é importante, porque a gente se relaciona e a gente é um casal fotografando um casal, a gente vê a ideia Pô, isso é bacana. forte, né? Aham. Isso é forte. Mas a gente também já está fazendo parte, a gente vira amigo dos clientes. E a gente não quer perder esse toque pessoal também, entendeu? Essa coisa, a gente concorda muito nisso, então, né? Que a conexão é um fator muito importante na venda, né? Nessa tomada da decisão de ir lá para cá, né?
E não é só o cliente se conectar com a gente se conecta muito Ah, com o cliente também. Cliente que a gente conversa hoje, manda coisinha no Instagram, um videozinho e tal, sim. porque acaba virando uma relação mesmo, É entendeu? porque acaba sendo um pouco de intimidade ali, né? É um momento muito íntimo dos dois, né? E por a gente ser um casal, a gente entende a maior coisa que os outros casais passam. E um ponto que a gente não comentou antes, no nosso orçamento tem uma apresentação nossa que a gente fala sobre a nossa história, porque assim, a gente começou a namorar à distância. Então, assim, E eu gosto de histórias românticas, por favor. eu morava em Santa Catarina, o Aham. Rafa é daqui, e daí a gente virou amigo. E da amizade eu vim pra cá e a ideia era só fazer uma visita, Aí mas a se mas a apossou, mas se é interessante apossou e que foi assim, não foi ele que me convidou para ficar, não, mas foi a mãe dele que por mim falou. voltava tranquilo. Massa. A mãe dele falou: "Ah, Ah, vai já tá ficando aí, fica aí. aí". Mas a gente, na minha casa, o terreno é grande, a gente construiu atrás e a gente fica lá até a gente sair de vez e. Pô, que momento fofinho. Ah, É, Isso tem alguns anos? tem 4 anos já. vai 4 anos? fazer 4 Vai fazer anos em 4 anos. janeiro. 4 que você veio pra cá. É, e que a gente começou a namorar, Porque a gente começou a consequentemente. namorar, ela veio pra cá, tinha menos de um mês de namoro. Foram 15 dias, assim, entre ser best Começar. friend e pensar assim, morar junto. Que massa, pô. Louco, né? Mas massa também. Agora é massa, Deu porque deu tudo certo, né? certo, Se né? desse É errado, lindo, ia né? ser uma desgraça. Dessa errada, pô, mas esse negócio de namorar à distância, né? Não, namorar à distância Nem pode rolou. sim dar certo. E é bacana que a gente, hoje em dia, a maior parte dos casais que a gente já fotografou e que tá pra casar, são casais que namoram à distância e que vão casar, Tem porque alguns realmente que. eles se identificam com a história, assim. Se vê um pouco em vocês, né? E a gente Isso é... entende, né? Por exemplo, a pessoa fala, queria um ensaio que falasse um pouco da nossa história e tal. A gente fala, cara, vocês não são à distância? Vamos fazer na rodoviária, vamos fazer no aeroporto. A gente já vamos fez um fazer ensaio na entendeu? rodoviária, um ensaio no aeroporto. Porque, assim, diz muito, Porque né, sobre a conecta. questão de Pô, encontros. só quem já viveu uma experiência dessa, de ver a outra pessoa indo embora pra voltar não sei quando, É é triste, doido, pô, pra cabeça. é dolorido mesmo. Já passei agora que vocês falaram, vieram algumas memórias aqui. Então, e aí, tipo assim, vamos supor que você finalmente tá casando com aquela pessoa e vai estar junto. Vamos registrar os momentos que vocês passaram, que agora são felizes, né? Sim. Agora são felizes. Sim, Na hora sim. que tava indo embora, era triste pra cacete, mas. No aeroporto, na verdade, é um palco de choro sincero, né? Rodoviária também. É. Muita emoção sincera ali. Essa coisa de emoção também, eu vejo vocês batendo muito nessa tecla assim. E vamos mudar só um pouco, porque, sei lá, ficou meio baixo astral. Assim, Ele se foi sentiu decidido. emocionado com o Foi. assunto. Mexe um pouco comigo. Aí, essa coisa da comunicação, vocês deixam muito claro no Instagram. Eu acho isso massa. E tem uma coisa que eu faço também no Instagram, que é visitar a tia Constância. Então, pra mim, eu não inventei esse termo. Foi o startup da Real. E ele chama a tia Constância porque parece uma tia de interior. Só que é, na verdade, você repetir alguma coisa. Você manter a consistência. E eu tenho usado isso pra fazer exercício. Então, eu vou lá, faço exercício. Só que eu sou uma pessoa muito tímida. Não gosto de aparecer fazendo pose. Nem gosto de aparecer suado. Então, eu aparecia fazendo joinha. Aí, uma garrafa d'água. Tipo, vim. Mantive a constância. Vim de novo. E vocês, assim, são um exemplo pra mim de constância. Porque vocês postaram quase todo dia. Ou todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Pelo menos uma postagem todo dia. E vocês são pessoas comuns. Assim, tô falando Sim. pessoas comuns porque não tem uma agência, não tem uma equipe de fazer post, nada disso. São vocês. E eu achei isso lindo, assim. Como é que vocês fazem pra organizar, programar? Então, é todo um processo, né, Com que é certeza. bem elaborado. Quando a gente faz um ensaio, vamos usar um ensaio que é mais simples. A gente faz um ensaio, a gente separa 12, 13 as melhores fotos apenas que vão para o site. Essas fotos que vão para o site, elas também vão para o Instagram. Então, assim, a gente coloca elas numa pastinha. Mas aí, beleza, parou nesse ensaio. E aí a gente faz vários ensaios, pega as 12 fotos de todos esses ensaios e vai colocando na pastinha.
Quando a gente vai organizar o feed, a gente já faz o esboço dele anteriormente de como ele vai ficar, com todas as próximas postagens. Nossa. Organiza de 12 em 12. Isso, são de 12 em 12 postagens. Que dá 4 carreirinhas ali. Isso, no final vem um post de conteúdo. Então, assim, tem um dia específico que vai vir o post de conteúdo. São 11 fotos e um post de conteúdo, que a gente mudou para Reels agora, Aham. que antes era um post. Isso, esse post de conteúdo ele é sempre voltado para clientes. E A para o gente- nosso foco de trabalho, ou seja, o que a gente trabalha, empatia, essas coisas. Do nosso, não de fotografia em si, do nosso modelo de fotografia. Sim. Isso, exatamente. Então, assim, a gente tenta explicar para as outras pessoas a forma como a gente vê a fotografia nesses posts de conteúdo. Então, assim, a gente intercala, as fotos elas são intercaladas entre preto e branco e colorido. Se você ver o Percebi. feed, você vai ver que é sempre uma foto preto e branco, uma colorida. Mas tem uma sequência lógica, assim? Tem, Aí eu percebi que tinha colorido preto e branco. porque eu gosto muito de foto preto e branca e as pessoas podem perceber que a foto preto e branca ela passa muito mais sentimento do que as fotos coloridas. Porque você foca em menos coisa na foto. Você foca no momento. Você não foca numa planta colorida no canto, você não foca numa coisa vermelha que tá atrás. Você... Isso, você não foca na Sim. paisagem. Então, a gente tem isso, né, de uma foto preto e branco. Não sei se uma você já foto percebeu, mas colorida. normalmente capa de álbum é preto e branco. Cara, então, eu tô viajando em muita coisa assim, vocês falando, porque eu sou muito leigo nesse assunto. Então tá explodindo minha cabeça, assim, de realmente, né? Porque, por exemplo, eu olho pra cá. Tem tanta da cor, tem a azul, tem preto, tem a cor do violão, tem a cor da almofada, a cor da camisa de vocês, Pronto, aí da vamos minha supor que a planta. gente tira uma foto do podcast aqui. A foto colorida vai passar o momento, alegre, feliz, tal. E a preto e branco vai passar o momento da conversa. Se fosse o uma conversa mais sentimento da séria. Que gente doido. estar conversando, de estar se reunindo. Eu vou entendeu? fazer um teste, eu vou postar uma foto preto e branco no Exato. feed. Beleza. Vou fazer um teste. E Tá? aí, Agora, dá sim agora. Pá. e aí, a gente tem essa coisa de uma foto preto e branco e uma foto colorida. E a gente pega da pastinha lá que a gente separou, a gente intercala uma foto gestante, uma foto infantil, uma foto casamento. Sim. Para que quem veja o feed sempre tenha a ideia de todos os serviços que a gente oferece. Porque assim, a gente não vê o nicho como um nicho de algo específico. A gente não vê o nicho gestante, o nicho casamento. A gente vê o nicho pessoas. Sim. Então, assim, a partir do momento que você tem empatia por pessoas, se coloca no lugar das outras pessoas, tenta viver com as pessoas o sentimento delas, você vai fotografar qualquer tipo de pessoa. Sim. E aquilo que você falou de, no seu caso, adaptar valores e tal. O nosso não muda valor, mas a gente adapta o que a gente vai fazer. Porque, por exemplo, ensaio de gestante, que é um ensaio que normalmente você vê ela com vestidão, não sei o quê, na beira da praia. A gente vai optando por exemplo, algumas gestantes que a gente pegou que não tinham essa noção, não tinham essa ideia e iam fazer uma coisa mais desse sentido porque é o que todo mundo faz. E a gente trouxe propostas de, olha, o que é que você gosta? Que tipo de música você gosta? Que tipo de roupa você usa? Entendeu? Porque aí a gente pegou, inclusive, uma mãe que ela era roqueira, ia fazer ensaio de vestidão. A gente falou, vamos colocar aí uma bota, vamos colocar um negócio, vamos fazer no meio do mato. E ficou muito da hora, entendeu? A Spike. Exatamente. Falou, então Massa. vamos seguir. Não é porque você engravidou que você vai virar aquela donzela que você nunca foi. Ela quer continuar sendo ela quer tirar. O ensaio de gestante não é só a vinda do filho, é ela se encontrar naquela situação nova que ela se encontra. Que é um mesmo. momento muito particular, né? Exatamente. E a Tudo essência dela explodindo. não mudou, entendeu? Então vamos trazer isso também. Então a gente E traz essas abordagens, tenta trazer. a gente tem muito isso de tanto com gestante, com casal, de trazer realmente quem a pessoa é. Então, assim, um cara que ele vai ser fotografado com a esposa, se ele não usa o terno ali no dia a dia, se ele não usa camisa social no dia a dia, por que ele precisa usar isso no ensaio casal? Então, assim, ele precisa ser confortável sendo ele mesmo, E o que você entendeu? falou de sentimento, isso de ser um casal ajuda, porque eu sei qual é o lado do cara que tá indo no ensaio. Eu sei que ele não quer estar ali. Eu não iria querer estar ali também, entendeu? Sim. Porque a primeira impressão é, pô, vou fazer o que? Tirar foto, cara. Pra tirar foto é difícil. Então, né? tipo, nos ensaios que a gente vai, eu já chego do lado do cara e falo, eu sei que é chato, mas é rapidão. Aí ele vem desenrolando, aí o cara vê a tatuagem, por exemplo, no último ensaio o cara viu a tatuagem e falou, pô, você é assistente, passou o dia todo conversando sobre anime. Sim. E ele levou na moral e foi de boa e acabou sendo uma experiência boa pra ele, não pelas fotos, por outros motivos. Golpe baixo, né? Façam E mais. ele gostou Achei massa. muito, E ele ele gostou. gostou muito. Porque a gente vai pra esse lado, pessoal. Eu não quero que seja horrível pra você. Uhum.
Também eu não vou dizer que vai ser maravilhoso uma noite no cinema, porque realmente você tá ali tirando uma foto que talvez você não queira tirar, mas a gente Sim. tenta fazer o mais agradável possível. Isso porque, assim, ser fotografado pra quem tem vergonha já é uma experiência ruim. Sei E como é. assim, a pessoa começa a ter esse processo desde quando sai de casa, achando, nossa, vai ser um saco, ai, vai ser péssimo. Então, assim, a gente tenta fazer de tudo pra que a experiência da pessoa seja o melhor possível. Sim. E eu falei do noivo, porque normalmente é ele que odeia, tá? Mas acontece, já aconteceu, da gente pegar um noivo que adora foto e a noiva que odeia. Sim, sim. E a noiva que não se sente muito bem. Ela tava tipo, tá bom. Ele, não, vamos tirar foto. Eu sou essa pessoa. Eu sou muito tímido. E eu lembro antes eu fui fazer um ensaio um dia desse com Luli, inclusive um cheiro, Luli. Ela é fotógrafa também. E foi bem um dia depois que vocês fizeram um post sobre essa coisa da vergonha. Que a vergonha ajuda muito da relação que a gente fotografado tem com quem tá fotografando. Sim. E eu vivi essa experiência com ela. Ela trabalha com o boy também, mesmo esquema assim. E aí tinha muito umas coisas assim, de tipo, explica um negócio pra ele. Aí eu ficava olhando e falava assim pra ele, ela tirava foto. Eu imagino vocês fazem alguma coisa por aí. E eu acho isso sensacional, um diferencial assim. Porque deixa tudo mais leve e a coisa acontece. Parece, como você falou, parece muito menos penoso do que aquela coisa de sorria, olhe pra foto, faça carão. Isso. Não, Vira um aí rolê, não. É, e no rolê as fotos saem. A gente vai conversando, a gente sai pra algum lugar, a gente sempre faz os ensaios na parte da tarde, porque o sol de Aracaju de manhã também é meio complicado, mas a gente sempre faz na parte da tarde pra verdade. terminar com o pôr do sol lindão lá, independente do local. Então, assim, é um rolê, a gente vai conversando. Eu não gosto de trabalhar com horas de ensaio, porque eu acho que fica muito carregado ter essa pressa, essa pressão. E já tira um pouco da espontaneidade. Você dizer, olha, é o seguinte, vai começar 2 e terminar 4. E aí a mulher fica olhando, tipo, já tá dando horário, já fica preocupada, entendeu? Não, a gente quer realmente sair com as pessoas, conversar. E é muito bacana, porque assim, nessas conversas, nesse rolê de anda pra lá, conversa, anda pra cá, olha uma coisa ali, outra ali. Quando as pessoas recebem as fotos, elas pensam, nossa, eu nem vi você tirando essa foto. Porque são de momentos que a pessoa não estava reparando que eles estavam sendo Às fotografados. vezes na arrumação pra foto sai a foto e ele nem percebeu. E aí quando já tá arrumado pra foto, no sentido de, vamos lá, abraça ela. E quando eles estão começando a se abraçar, Já que tá foi. um rindo pro outro, a gente já tirou a foto. Sim. Ou às vezes eles se abraçam ali e começam a conversar algum assunto deles, que tem a ver com o que a gente está conversando também lá na hora, e aí tem a foto. E Sim. é muito massa isso, assim, da surpresa da pessoa depois ver que ela foi registrada num momento que ela não estava esperando. Fica mais íntimo, né? Com certeza. Inclusive a gente incentiva, tem cachorro, tem não sei o que, leva, que a gente gosta. Tem Leva. que ter, pô. Faz parte da Porque, vida tipo, dele. o cachorro é imprevisível. Então ele faz um negocinho, por exemplo, teve um que mijou na mochila da câmera. Aí ficou todo mundo tipo, tirou a foto. Pô, ficou da hora a foto. O cachorro faz xixi, cara, é a vida, não tem o que fazer. Lava. A câmera tava na mão, então tá tranquilo, né? Se a câmera tivesse, podia ter sido Então, diferente. tipo, né? engraçado. E são fotos que, assim, só aquela família vai ter. Só ela. É. Que Só é aquelas isso, né? pessoas vão ter, É isso entendeu? que vocês entregam, né? Essa coisa muito Exatamente, clara. é a exclusividade do registro, assim. Eu acho massa, assim, porque eu sempre penso que as coisas poderiam ser feitas diferentes por outra pessoa. Então, por exemplo, vocês fazem essa coisa mais generalista. Só que eu também enxergo alguém que trabalha com fotografia e faz ensaio pra gestante, ou só casamento, uma coisa mais nichada. Aham. E eu acho isso massa porque cabe os dois. Ou, tipo, vocês fazem um horário mais flexível. Já tem uma pessoa que faz uma coisa mais rígida. E cabe os dois. Sim. E eu acho que é massa a gente ter conversa sobre isso, sobre como é que funciona o negócio, porque vai dando ideias pra quem tá ouvindo de, pô, realmente, eu posso fazer de um jeito, posso fazer do outro. Não tem certo e errado. Tem o que funciona pra gente, o que a gente sente mais confortável e o que a gente consegue vender mais também, né? Sim. É impossível você montar qualquer tipo de estabelecimento e qualquer tipo de serviço que vai atender a todo tipo de pessoa Sim, e não todos os Não é o nosso públicos. foco. Eu acho que o que conta mais é você fazer aquilo que te faz feliz e da forma que te faz feliz. Sim. A gente gosta e se sente feliz de ter esse estilo de foto mais leve, mais espontâneo. Mas eu acredito que tenham profissionais que prefiram essas fotos mais. Eu Derrubar a acredito.
eu acredito que tenham esses profissionais que queiram algo, mais sério, assim Com como tem certeza. clientes que procuram algo mais sério, e tá tudo bem. Fazendo carão. Isso é a maneira como a gente escolheu trabalhar. No sentido de, por exemplo, a gente não pega 2 casamentos no mesmo dia. Financeiramente isso é penoso, porque a gente poderia ganhar o dobro do dinheiro, Sem mas dúvida. a gente não ia oferecer a mesma experiência nem para eles, nem pra gente. Por quê? Porque a gente gosta de estar no casamento e vivendo aquele casamento junto com eles, no sentido de tá acontecendo uma brincadeira entre os amigos, lá, os padrinhos, e isso acontece no final do casamento. A gente já teria ido embora se a gente tivesse um segundo evento. Então a gente quer acompanhar tudo isso. Todo mundo devidamente alcoolizado. Isso. Coisas Exato. acontecem, registros A gente importantes. a Maravilhoso. gente procura desde as primeiras conversas até o final do casamento, até a entrega, realmente fazer parte. Então, assim, nos casamentos a gente não se sente, os fotógrafos, a gente se sente como convidado, Aniversário amigo, também, sabe. de um aninho. O pessoal, aniversário de um ano, casamento, chega o ponto que eles dizem assim: vocês não querem ir embora, não? Já tá bom já. A gente fala: não, vamos ficar. Eu não quero ir embora. Vocês querem comer, vocês querem alguma coisa? Porque eu tô ficando desconfortável. Vocês estão trabalhando aí e não estão bebendo água. Eu falei: não, calma. Tá Assim, aniversário de um ano, a gente tá ali registrando todos os segundinhos da criança. porque Falando criança é em beber criança. água, mulher, pelo amor de Deus. Bebe Toma um É, golinho. senão ele vai Vocês ficar dividem um copo agoniado. também, A né? gente divide, é Ah, bonitinho. tá. Eu tô vendo que a garganta fica seca. Pô, eu não vi Bárbara tomando um gole. E nos aniversários de um aninho, a gente tá ali registrando todos os segundos da criança, porque a gente entende que essa fase é uma fase muito importante. Sim. Então, assim, o jeitinho que a Deu criança bateria. ri. É, tá. O jeitinho que a criança ri, o jeitinho que ela olha para os pais, é algo que, assim, é o único e exclusivo daquele momento. E a gente adora criança, cara. Então pra gente é divertido. Entendeu? Quando o pai solta a criança lá no meio das bolas e ele vai estourar tudo, a gente acha maravilhoso. A decoradora não gosta muito, não, mas a gente acha maravilhoso. Cada um na sua função, né? Exatamente. Cada um na sua função. Quando ele começa a estourar as bolas, derrubar as coisas, a gente fala: deixa, a mulher. Não, vai estragar, nem começou o aniversário, a gente fala: mas a só. Mas é porque a gente entende que, Criança, assim, né? É criança. criança tem que ser criança. Ah, eu concordo. E eu sou 100% a favor de deixar pegar tudo. Uma dúvida. Vocês que são fotógrafos, eu imagino que vocês conheçam pessoas que trabalham com fotografia. Eu gosto muito dessa coisa do concorrente, porque eu acho que o concorrente é quem faz a mesma coisa. E o que vocês fazem é tão diferente, porque tem várias especificidades, várias características na comunicação, que meio que vocês estão, não sei, meio que sozinho, não sei. Mas enfim, eu imagino que vocês conhecem pessoas que trabalham com fotografia. Vocês têm o hábito de conversar sobre dinheiro? Ou como cobra? Como é que vocês precificam? Como é que é a entrega? Se essa coisa é mais flexível ou não? Sendo bem sincera, eu não tenho amigos fotógrafos em Aracaju. Hum, Tem algumas pessoas que eu converso. Uma delas, que é muito gente boa, é a Iele, que ela é muito, assim, acessível para você conversar, como ela tem experiência no mercado. Então, assim, ela instrui muito pessoas mais novas, né, fotógrafos que são mais recentes, assim. Mas é muito difícil e eu acho que isso é para qualquer área, as pessoas ainda se veem muito, como você falou, como concorrentes. E eu não acredito muito nessa coisa de concorrente, porque eu uhum. acredito que tem público e tem cliente Tem. para todo mundo. Ah. A gente não tem essa relação tão grande com fotógrafos, mas a gente vê vários que a gente fala: nossa, que trabalho sensacional. A IL, a N, que você deve conhecer, que ela é. Conheço Não não. conhece. Eu conheço pouca Mas gente, ela é assim. gigante aqui, entendeu? Gigante. Ela tem um trabalho sensacional. Porque às vezes você entra naquela de, a pessoa é muito grande, ela não vai nem entregar mais aquele trabalho com qualidade. E o dela, o que a gente vê no Instagram, é sensacional. Tipo assim, o trabalho é perfeito de todos os Sim. sentidos. Mas eu acho muito bacana essa troca, assim, Sabe? de conversar com outros profissionais e você saber. Porque às vezes você vê as coisas de uma forma, tem muita gente que nem procura saber como os outros veem aquilo. Então, assim, é muita coisa que pode ser poupada, entendeu? E a gente tem contato com os que os clientes falam de outros fotógrafos também. Com certeza. Por exemplo, a gente tem o nosso orçamento e muitas vezes o cliente volta e fala: nossa, esse orçamento tá bonito, tá organizado, tá estruturado. Ele tem um design, ele tem todo um questão falando. Isso eu não recebi de outros fotógrafos. Eu também não sei quais foram os fotógrafos que ele procurou. Mas a gente ouve muito isso de: nossa, isso aqui deveria ser todo mundo assim, entendeu? Aí a gente fica feliz, porque a gente tá fazendo. É um Quando a gente diferencial, né? faz, a gente faz pensando na gente. Sim. Entendeu? No que a gente quer receber
e eu quero oferecer isso, o máximo de qualidade. Eu fico viajando nessa, assim, de que é muito comum, a gente que trabalha no ramo não tem muito contato sobre essa conversa de negócio que a gente tá tendo, por exemplo, com pessoas do ramo. Eu particularmente não tinha, até entrar num curso de formação, que é dessa da nossa, e aí eu comecei a ter contato com outros planejadores financeiros. Tipo: "O que é que você tá fazendo aí? Como é que você faz? Qual o público que você atende? Como é que você tá fazendo? Quanto é que você cobra?" Pergunta assim, na lata, assim. Sim, Então, esse ano eu entrei num curso e a galera que mais se uniu no curso montou um grupinho, né. Então Massa. a gente tem, assim, essa troca, mas são fotógrafos de outros lugares do Brasil, não são e daqui. aí os A preços variam muito. Com certeza. a gente tem essa troca, assim, de contar como tá fazendo, então a gente compartilha contrato. "Ah, como é que você planeja seu Isso é contrato? lindo, pô. Isso é Cláusulas lindo. que É tu o que deveria ser. inclui, É. cláusulas que não inclui, como é que começa um ensaio, como é que gera vínculo". Então, assim, vai todo mundo aprendendo com todo mundo. Exatamente. Essa rede de apoio é muito importante. Mas Mudou valores, muito. valores, vou ser bem sincero, eu não faço ideia de valores do público de Aracaju. A gente Aham. montou com base no nosso gasto, nosso lucro, nossa experiência. Sim. À medida que, por exemplo, se eu for adicionando iluminação, equipamento, isso vai subindo porque gerou um custo, Sim. né? E vai gerar natural. Mas a gente não calcula pensando, os fotógrafos daqui cobram 10 mil, eu vou cobrar 10 mil, porque a gente não pensa assim. A gente também não quer ficar preso a isso, Aham. entendeu? Agora é interessante porque tem, acho que 3 fatores, assim, que entram nessa conversa de montar preço. Não tô querendo me alongar muito não nesse assunto, porque eu queria entrar em outro. Mas seria essa parte de meus boletos, né, Sim, muito importante lembrar dos boletos. Tem essa parte também de, tipo, quanto as pessoas ao redor estão cobrando, pra de repente não ficar nem muito acima nem muito abaixo, né, tentar ali ver o que é que dá pra fazer. Não, tipo, eu não gosto da ideia de copiar e colar preço. Só que eu acho interessante saber uma a média, média. quanto é que tá funcionando, coisas parecidas, né, pra não comparar, tipo, vocês que fazem foto espontânea de casal com, sei lá, alguém que faça uma foto de alguém fazendo carão em é outro Sim, rolê, né. sim, outro Uhum. rolê, estúdio e tal. É. E eu acho que tem também essa coisa do tipo, o público com que vocês trabalham, quanto é que eles pagariam. Acho que esses 3 são os mais importantes, assim. Boleto, as pessoas que também fazem parte do rolê e quanto o público pagaria. Só que eu acho que é uma conversa que é muito longa. Não, mas assim, em resumo, né, as pessoas contratam a gente, não necessariamente pelo valor. Aniversário mesmo, eu tenho visto que tá aumentando a procura de aniversário. Tem muitos fotógrafos que cobram bem mais barato, Uhum. mas as pessoas estão procurando pelo fato de ser a gente, entendeu? É. Tipo, eu acho até meio snob dizer isso e não é a ideia que eu quero passar jamais. É pela Mas relação com a assim, criança. é pela forma como a gente trabalha com as crianças, a forma como a gente se entrega ali ao momento, entendeu? Aham. Agora, casamento, o nosso preço é bem abaixo do mercado, assim. Mas pra gente tá bom, tá ok Uhum. Quando a gente puder nesse oferecer mais, momento, a gente entendeu? vai aumentar. Sim, Então, assim, a gente vai aumentando o nosso valor de casamento ao longo que a gente tiver a estrutura que a gente quer chegar. eu acho massa isso. Mas assim, o Do nosso valor para casamento é muito de boa. eu gosto disso de, assim, a pessoa podia escolher preço. Sim. Tem uma diversidade de pessoas que trabalham, só que elas escolheram vocês, pô. Isso é Isso muito é muito foda. legal, isso é muito Que foda. essa coisa da confiança, né. Médico da família, eu ouvi um dia desses, o engenheiro da família, planejador financeiro da família, por que não? E fotógrafos da E sim, família. tem o O fotógrafo da fotógrafo da família. família é bem real. É, É muito. dentista da família, isso é forte. Porque essa coisa de fotógrafo da família, assim, o fotógrafo da família vai ser o que vai fotografar as festas da família, os batizados da família, as É, gestações da família, os casamentos da a coisa vai família. E escalando, né. entra assim, às vezes pergunta, que a gente já fotografou casamento, tal, primeiro aninho. Aí vai falar, olha, a gente vai batizar o nosso filho. Vocês fotografam batizado? A gente fala, olha, a gente não fotografa batizado, porque a gente não divulga assim, fotógrafo de batizado, mas a gente vai fotografar porque é você, o E as cliente, pessoas e é a gostam. ocasião ali, entendeu? Sim. Olha só, eu nunca fotografei batizado, mas eu tô com 2 batizados agendados. Porque Motivo nunca foi um disso. foco de, vou fotografar um batizado. Mas Mui assim, é aquela criança que já faz parte da nossa vida. Então a gente vai. Isso, e o motivo é exclusivamente porque a pessoa já fez outros trabalhos com a gente, gostou e pouco importa pra ela se a gente já fotografou batizado antes ou não. É a Eles conhecem o gente. trabalho. Elas já conhecem o trabalho, entendeu? Vínculo fortíssimo. Exato.
Eu tava com outra coisa também. Tipo, é o seguinte. Eu tô com um casal na minha frente, assim, que muito coordenado, assim. Parece até que vocês ensaiaram o que estão falando aqui. Já Que um falou fala, muitas vezes É já, porque né? a gente faz a reunião com os noivos juntos. Então, assim, assim, tem muito disso, entendeu? De eu falo, ele fala. Hoje em dia ele fala bem mais do que antes, porque eu. E não tem discordância. O tom do trabalho a gente sempre concordou. E a gente isso é massa. acredita nas mesmas coisas. Então, assim, acreditar naquilo que vende e na forma que vende é muito Como eu importante, falei pra entendeu? você, a gente podia ganhar mais dinheiro se a gente fosse aquela questão de linha de produção mesmo, de você fotografa um ensaio, eu fotografo o outro, vamos, Sim. madeira. Mas a gente não ia estar feliz. Entendeu? O negócio de vocês é outro. Exato. Só que a pergunta que eu queria direcionar era pra, assim, a gente falou muito de firma. E vamos conversar um pouco sobre a vida pessoal. Tipo, como é que vocês fazem? Eu queria saber, por exemplo, na vida pessoal, vocês têm esse mesmo rigor que vocês têm com a firma? De tipo, anoto tudo, olho tudo, De maneira nenhuma. de maneira nenhuma. Massa. Eu compartilho. Eu tenho noção na minha cabeça, porque assim, eu realmente gasto pouca coisa. Aham, Ao ponto de assim, eu comprei roupa agora pra viajar, porque eu não tinha roupa pra levar, porque eu não aham. compro mesmo, eu trabalho. Porque meu foco, além da fotografia, eu sou profissional de TI. E eu trabalho home office. Ah, você é tipo do pai do Cris, né? Isso mesmo. Marido tem Eu 2 sou formado em empregos. TI e eu trabalho numa empresa. E assim, meu foco, além disso, é TI também. Então eu estudo os dois, Pô, massa. entendeu? Porque, querendo ou não, grande parte da carga de trabalho mesmo bruto é dela, porque é ela que edita as fotos, que é a parte, como que eu digo, que leva mais tempo, né? Eu estudo a Interessante. prática, mas a Você edição. clica e ela Isso. edita. Isso. A edição, toda essa preparação é ela que faz. Só que é Aham. bacana que, assim, as pessoas que veem as nossas fotos não sabem Quem quais tirou? fotos ele tirou e quais fotos eu tirei. É. Então, da minha demanda de fotografia é estudar, conhecer as técnicas, principalmente a forma dela de trabalhar. E é isso. E eu tenho tempo para fazer outras atividades. Ela não. Ela é Sim, dedicada porque o evento é um terço do rolê. do rolê. Entendeu? Separar foto. Porque, por exemplo, um casamento a gente tira 10.000 fotos, 8.000 fotos. Misericórdia. E o cliente não recebe isso tudo. Então a gente vê foto a foto, essa não prestou, essa ficou boa. É tipo Misericórdia. editar o podcast, entendeu? Exatamente. Ou seja, É. 2 horas vai só de sentado olhando assim. Aí já foi o tempo do evento. Entendeu? Então leva um tempo. Por exemplo, você tem 2 empregos e a coisa tem funcionado. Sim. Então, assim, hoje, se a gente tirasse uma foto, né, dessa coisa. Situação hoje. A coisa tá indo, né? Tá crescendo e tem a grana dos trabalhos. Certo? Sim. Só que em algum momento vocês passaram algum perrengue financeiro, algum momento difícil, assim? Porque a ideia também daqui é a gente ter conversa real com pessoas Sim. reais, pessoas comuns, né? Então é importante. Se tiver algum, assim, seria de bom contar. Quando eu vim de Santa Catarina pra cá, ele tinha um emprego. 4 anos atrás. Isso. Certo. Ele tinha um emprego, não lembro do que era. Eu TI também. Na área de TI. E eu vim pra cá, então, assim, eu perdi todo o meu ciclo de clientes. E eu digo ciclo porque são clientes que vêm e voltam constantes na vida. Eu perdi todo o ciclo de clientes que eu tinha onde eu morava. Então, assim, eu já cheguei aqui como fotógrafa, mas não é tão simples você se mudar, você saber como funcionam as coisas no novo estado. E aí eu fui e arrumei um emprego Uhum. pra me estabilizar. Nesse emprego, tava eu empregada, ele empregado, e foi assim, do nada, eu perdi o emprego, ele perdeu o emprego, e a gente ficou os 2 sem emprego, e eu sem ter ainda a renda da fotografia, por exemplo, a que eu tenho hoje. Porque na época eu não tinha clientes, não tinha Que pessoas que me doido. conheciam. Então, assim, foi complicado. No meu caso, era um trabalho que tinha prazo definido. Então, o meu acabou. E ela foi demitida no emprego que ela estava por uma questão da empresa mesmo, de dificuldade. Então, foi assim. O meu veio, depois veio logo dela, logo em seguida. E a fotografia não estava andando tanto porque já era início de pandemia, já era E aí o caos. o caos. Vocês desesperaram. Exatamente. Não, a gente não desesperou. Não Assim, desesperou. não teve
o desespero de agora acabou tudo, não, porque a gente sempre foi na serenidade de isso- uma Vocês tinham hora vai reserva dar de certo. emergência? Tipo assim, Isso foi Nem no. tanto não, mais ou viu? menos. Isso foi no Não deu início do tempo de nosso ter namoro. reserva, não. Isso foi no início do nosso namoro. Então, naquela época, a gente já falava assim: bom, se a gente tá passando por esse momento assim junto, quando a gente tiver bem, show de bola. Não... Pra resumir, se já tá na merda e tá dando certo, quando tiver bom vai estar melhor ainda. Então tá tudo certo. E isso eu acho muito bonito de casais. Casais que conversam nessa parte de dinheiro e as forças que se somam, né? Vamos se ajudar, vamos resolver, vamos fazer acontecer. Como é que vocês saíram desse momento? Como é que a coisa, assim, virou? Aí ele arrumou outro emprego. Constância. Não, mas a realidade é que é constância. Porque, por exemplo, na minha área de TI, que é o que eu gosto de fazer, e acaba sendo útil para fotografia, tá, de diversas formas, eu sempre estudei. E a única coisa que eu tenho a me apegar é estudo. Então, eu vou estudando e uma hora a oportunidade aparece. A fotografia é a mesma coisa. E aí, nessa época, você arrumou outro O que eu emprego. estou hoje. Você Isso. tá hoje. Isso. E Que aí, foi deu muito uma melhor. acalmada. Não, e aí, cara, foi Resolveu. outra vida. Porque a área de TI é uma área promissora. Então, assim, se você está qualificado, você vai ter um emprego. Quanto mais qualificado você for, mais dinheiro você vai ganhar, melhores condições, enfim. Sim. E é uma área que eu realmente amo. Então, eu estudo 4, 5, 6 horas por dia. E nessa mesma época, porque foi assim, a gente tava bem, tava ok, passou por esse momento ruim, aí ele conseguiu esse E emprego. deixando claro que nessa época eu ainda não fotografava com ela. Nessa época ele ainda não era fotógrafo. Sim. E aí eu consegui, junto com ele, um emprego numa academia. E assim, foi ruim? Foi. Mas o network dessa academia Pagou as contas. Trouxe outras possibilidades. não é uma Também. coisa que vem até hoje. Então, assim, eu conheci muita gente lá Aham. nessa academia e foi o que fez com que eu ficasse um pouquinho mais conhecida como fotógrafa mesmo, entendeu? Aí logo depois veio algumas oportunidades, a gente trabalhou na campanha política, fotografia e tal. Conhecemos mais pessoas, não queremos mais nunca trabalhar numa campanha política, não é uma experiência boa. É. Você não trabalha da forma que a gente trabalha, é uma coisa muito mais frenética, é uma coisa mais. Mas Sim. não queremos. Que é meio que um lançamento ali, né? Loucura, Todo cara. dia, né? É coisa de surtar realmente. De assim, ó, o Imagino. ensaio é hoje 4 da tarde, isso já é 2h30 da tarde. Dizer assim, vai ter Porque não sei foi o a quê, só por folga quê? pra tirar foto, porque daqui a pouco tem reunião, tem Isso. televisão. Então é meio louco. É bem... E aí Aham. vem a parte que o Rafa entra na fotografia. Porque assim, quando tudo foi normalizando novamente, eu comecei a ter casamentos de novo para fotografar. E eu tentei encontrar fotógrafos freelancer, né? Que é o fotógrafo que vai lá, tira as fotos no dia, me entrega e, tipo, acabou. Mas eu tive muita dificuldade. Porque, assim, algumas pessoas não tinham essa dedicação, essa emoção ao trabalhar. E outras pessoas pareciam que estavam indo só pelo dinheiro. E aí é muito bacana que eu nunca vou esquecer a frase que ele disse. Que ele olhou pra mim e falou assim: se o pessoal tá indo só pelo dinheiro, eu posso aprender a fotografar e ir pelo dinheiro também. Eu acabei gostando, entendeu? Porque assim, eu vou ser bem sincero, como eu falei, meu foco sempre foi estudar. Sim. Minha mãe é professora, então a única coisa que ela me passou é que você estuda e o resultado uma hora chega. Eterno estudante, né? Acabou, Eu entendeu? compartilho da Então, mesma coisa. se eu estudava 6 horas pra TI, como eu estudo até hoje, eu tiro 2 horas e estudo fotografia. Peguei a câmera, a gente tinha 2 câmeras, eu peguei e fui. A constância tá Aí eu no vou tirando a sangue de foto e vocês, né, mostrando bicho? pra ela. Aí É ela vem e doido. fala assim, isso aí podia melhorar isso. Beleza, eu vou lá e tiro a foto de novo. E foi nisso, E nisso, repete. nisso, nisso, nisso. Repete. Aí os ensaios Repete. que ela... Porque assim, ensaio eu não fotografo. Porque a experiência não seria bacana. Porque se eu tô com uma câmera aqui e ela tá com uma câmera ali, o noivo olha pra ela, a noiva olha pra mim e fica uma Aham. loucura. Então só ela fotografa. Eu comecei a pegar a câmera, eu ia lá só pra tirar foto, tipo assim, ver técnica, ver não sei o quê. Treinando mesmo, iluminação, tudo. Eu falei, cara, eu me viro. Entendeu? Eu nasci pra me virar de qualquer jeito, não importa. Se fosse pra vender pão, eu ia vender pão. E foi muito bacana ele ter começado, porque assim, ele já me acompanhava fotografando, ele já sabia a forma como eu via as coisas, como eu trabalhava, como eu tratava os clientes. Então, assim, ele se adaptou super bem. E questão de arte, porque assim, no meu início de carreira, minha ideia era ser ilustrador, design. Eu mexo com design, os orçamentos fui eu que fiz.
Eu que desenhei, eu que fiz tudo, entendeu? E eu faço isso por hobby, É um porque eu time gosto. completo. Porque eu Que gosto isso. realmente, entendeu? Mas então, tendo essa noção, foi fácil. De certa forma, fácil. Eu não sei editar foto. Mas ela me pergunta, isso aqui, muda alguma coisa? Eu falo, olha, tenta aproximar isso, ver aquilo, porque acaba dando certo. É a noção estética da A imagem. noção Com estética eu certeza. tenho, entendeu? Com certeza. E então, assim, ele também faz a parte do nosso trabalho, essa de montar orçamento, de ver, harmonizar tudo, ver se não falta informação, a gente resolve junto como fazer tudo. Sim. Tipo assim, com a experiência que ele tem e com a experiência que eu tenho de lidar ali com os clientes. E que acabou conciliando, porque eu sou profissional de TI e fotógrafo. Se eu falar, você dedica a qual, enfim, qual mais você se dedica? Cara, hoje eu me dedico igual. Porque eu tenho que estar sempre em evolução. Então, o que é que eu faço? Como o evento é sempre à noite, casamento é sempre final de semana, porque tem questão de família, trabalho, tal, raras ocasiões tem. Então, eu concilio tranquilamente. Eu faço meu dia de trabalho. Muitas vezes eu faço meu dia de trabalho, já no meio do trabalho já tô com a roupa já, só troco a camisa e vou fotografar com ela. E é tranquilo. Entendeu? E é bacana essa parte dele de TI, porque assim, a fotografia também tem outro lado, né? A fotografia não é só a emoção, o planejamento, o Instagram e tudo. Você tem a parte equipamento. Com certeza. Então assim, essa parte de equipamento, é o Rafa que vê os melhores cartões de memória, qual loja que Porque no vende começo os ela não tinha essa cartões noção, né? originais. No começo, assim, Programa de computador. Travou alguma coisa, aconteceu alguma coisa ali. Chamou o TI. O Lightroom, Photoshop, e assim, é ele que vai ali, arruma e cara, a fotografia é resolve. uma coisa muito séria. Então, armazenamento, toda essa questão envolve uma questão tecnológica que seria Com certeza. interessante todos os fotógrafos terem. Por exemplo, é muito difícil você ter uma câmera de 20 mil reais e usar um cartão de memória de 15 que você compra na padaria. Peraí. Vamos com calma. A câmera custa 20 mil reais. A nossa não. A nossa não. A nossa não, parece que é minha. Não, A nossa vocês. custou 10. A de vocês 10. Cara, a média é de 6 pra cima, não existe. 6 pra cima. Não, eu tô perguntando porque eu sou completamente Cara, alheio é nessa conversa. surreal. 6 reais. Não deveria ser. Vou ser bem sincero. A gente pagou 10, ela custa na realidade 7. 3 aí a gente paga por conta dessa loucura que tá nesse país, mas deveria ser menos. 10 é a câmera. Só que a câmera, Tem por si lente, só, é só a câmera. precisa ter Só a câmera. lente. Isso, aí se for pegar assim, a câmera 10 mil reais, o flash ali é mais 1.000 e pouco. A Aí lente tem 1000. O negocinho que pisca. Isso, aí tem a segunda câmera também. Aí a lente da segunda câmera é uma lente de zoom, é diferente, só a lente é 3. Que é aquele negócio 50, 70, 100 milímetros. Isso. Ela usa uma lente fixa, eu uso uma lente zoom, que ela adapta, né? E aí vai mios. Cara, tem um carro tranquilo. Conversa Um carro, de mios, né? um Mios carro meio reais. de luxo aí, só na mochila, E que aí, a gente assim, seguro, tá? Tem seguro. os aplicativos Importante. Porque você tem quase um carro 2018. Não, e o cara diz assim, passa tudo, eu passo tranquilamente. Falei aqui, meu querido, toma, seguro. me deixa vivo que o seguro vem. Então assim, Seguro é importante. tem os aplicativos de seleção de foto, tem os aplicativos de armazenar foto. Aí vem o porque não cabe celular tudo no que a gente computador. comprou, porque tem que ter pra fazer os videozinhos, story, porque querendo ou não, a gente tinha um celular que ficava uma bosta, aí troca. Então tudo tá. Cara, tudo que a gente compra hoje é pensando na fotografia. É muito gasto, né? Às vezes a pessoa que tá de fora não faz ideia. E não é só equipamento, por exemplo, a gente tem que assinar. Eu trabalho com nuvem hoje na TI, então assina um pacote de ou Dropbox tal. Tem outras opções que saem um pouco mais caras, mas são mais seguras, tem backup, tem toda essa questão, entendeu? Então a gente assina. Muito massa ter o TI em casa, pô. É louco. Chama o TI, ele tá do lado. Rafa, meu computador desligou aqui do nada. E ele vai lá e vê. Aí a ilusão de, tipo assim, a câmera custa 10 e o cartão de memória é 15 que eu falei, cara, tipo, é a mesma coisa que você tá usando um carro de luxo e tá botando cerveja pra rodar o carro. Não funciona, uma hora vai dar. E a fotografia é uma coisa muito séria. Assim, Com certeza. imagine que um casamento, ele só acontece uma vez na vida. Não pode perder foto. Então, assim, você não pode um cartão de memória corromper na hora. Exato. Então o Você cartão só de tem memória uma hoje. chance pra fazer aquelas Então a fotos. gente usa em média 4 cartões de memória no evento e cada um custa R$600. Isso é massa, porque eu gosto de vocês ponderando o risco, porque é tanta coisa que pode dar errado, ou que já deu errado na experiência de vocês, que vocês começam a criar estruturas que minimizam essas coisas de A gente, acontecerem. nunca perdeu foto. Isso é forte.
sai fora. A gente tem, aí tem uma câmera aqui, tem uma lente cá, tem uma segunda câmera, Isso. tudo tem seguro, o cartão de memória é devidamente preparado. Então, assim, vocês montaram uma estratégia, um enquadramento para, tipo, ó, se der qualquer coisa, a gente já recorre aqui. Pra você ter noção, o cartão de memória custa R$ 500 cada um, mais ou menos. Ah, E a validade dele, fabricação, é 3 anos. certo. 1 ano e meio a gente joga fora e compra outro. Pra não É chegar a porque dar o assim, tempo de não, dar não merda. dá Aham, pra ter o risco, entendeu? sim. Joga fora é forte, vira cartão Por de mais, memória e por volta mais atrás. que a gente trabalhe com contrato e o contrato assim garante muitas coisas para os nossos clientes e ao mesmo tempo para a gente não quer ir levar um processo A por gente é perder foto medroso. de um A gente é casamento, medroso e o entendeu? medo movimenta. Com Você, certeza. tá ligado? Não, tem movimentado bastante, a ponto de Movimenta. vocês terem Exato. essa robustez aí A inteira. estrutura, exatamente. E sabe qual que é o ponto bacana desse ponto da conversa? É Hum, que vem aquela frase, né? Que às vezes o barato sai caro. com certeza. Às vezes as pessoas pagam um profissional pensando assim, nossa, mas fulano cobra R$ 150 para fazer um ensaio fotográfico. Vou fazer com ele porque E é mais joga. barato. Então, Mas a assim, gente, mas a pessoa não pensa, né, nesse risco todo que envolve. e a gente entende, cara. Se a pessoa disser assim, olha, tal pessoa cobrou mais barato, eu vou fazer com ele. A gente fala, não, tudo bem. É porque a Beleza. gente cobra esse preço, não é à toa. Então, se você realmente não quer ou não pode, a gente entende perfeitamente. Eu A também não gente consigo entende. baixar. Sim. Então, Não é tudo bem. pessoal, eu penso assim também, não é Então, tudo pessoal. bem, não é pessoal. Não é uma coisa tipo, não gostei de você. Se for uma coisa não gostei de você, a pessoa nem vai dizer, ela vai embora. Entendeu? Assim, Às vezes diz, assim, né? Às vezes diz. Né? Seria massa, Nunca, simplesmente nunca sumisse. aconteceu, não, de alguém chegar e É, dizer, não nunca gostei de aconteceu. vocês. Eu acho que a pessoa não diz assim também. Ela some Some. E não some muitas pessoas. Normalmente a pessoa volta e fala, obrigado pela atenção e tal, vou ver com meu marido. Aí isso tem muito. Vou ver com meu marido e aí some. acontece, faz parte, né? E essa coisa do processo de venda, né? Tipo, ó, ei, vamos conversar. Que às Cara, vezes a mas pessoa não disse não, né? é muito O bacana que assim, porquê, ó, né? de 100% dos orçamentos que as pessoas pediram esse ano, 90% foram fechados. E os Isso é outros E a 10? gigante, gente pô. consegue Essa taxa ter de conversão é gigante. isso, e É a gente gigante, é consegue gigante. ter uma noção Gigante. E eu assim. vou lhe ser sincero, as que não fechou é porque às vezes a pessoa vai casar daqui a 4 anos, entra contato e fala assim, eu queria saber quanto é, pra saber quanto eu vou gastar. Teve Entendeu? foi ontem assim, eu 4 anos. quero saber o valor que vocês cobram pra eu já me planejar, pra eu ter ideia de quanto eu vou Quando gastar. eu for casar um dia, nem tinha planos. Tipo, quando eu for casar, eu saber quanto é. É. Tipo, tá sentado no sofá de noite e fala assim, se a gente fosse casar, É. gastar quanto? Vamos mandar mensagem pra fotógrafa aqui, minha filha, quanto é? A gente explica, olha, o valor hoje é esse, mas a gente não sabe como é que vai estar ano que vem. Sim, A gente muda o orçamento anual. sim. É como se fosse realmente uma foto, né? Tipo, uma Exato. foto o preço. Eu costumo explicar muito isso de preço a uma foto. Então a gente tira uma foto hoje. A gente tem os preços dos boletos de hoje, a gente tem a estrutura de hoje, a gente tem o cenário de hoje. Daqui a 6 meses, já mudou tudo. É outra foto, né? E E assim, não só, né? você entende que, veja só, você vê a vida, você como pessoa, você como Bubu, você vê a vida de um jeito hoje. Daqui a 2, 3 meses, você vai estar vendo a vida com detalhes diferentes. Com certeza. Tipo, as pessoas têm sentimentos inconstantes e pensam de formas inconstantes. Então, assim, a forma que a gente fotografa hoje, ela vai se manter? Vai. Mas talvez a aprimorar. forma que eu vejo a espontaneidade hoje seja diferente que eu veja no próximo ano, Com entendeu? certeza. E isso vai se Isso é lindo, né? aprimorando. E a É, gente vai mudando, vai aprendendo, vai mudando. E não, as fotos iam ser 20 anos fazendo as fotos também. Não É. pode. Então a gente muda, a percepção muda. A gente entendeu? muda muito. se você vê as fotos de antigamente, elas são bem diferentes das fotos de hoje em dia. Com certeza. Tem uma coisa que eu faço do lado de cá, no planejamento financeiro, que é uma fotografia também. É uma fotografia financeira. Como a gente realmente tirar só uma foto. Como é que a pessoa gasta dinheiro ao longo do mês? Como é que é a vida dela Caos. do mês? Às vezes é um caos, às vezes é arrumado. Depende muito da personalidade, do momento que ela tá vivendo, se teve algum acontecimento, sei lá. Assim, é uma infinidade de possibilidades que a coisa ficaria longa. E aí a gente faz isso. Tira uma foto. A gente tem isso aqui fixo, tem isso aqui variáveis, tem esses aqui que é uns sazonais para o futuro, vai ter PVA, vai ter gás para trocar, vai ter, sei lá, seguro, enfim, infinidade de possibilidades. E essa coisa da foto, eu sempre explico assim, gente, a gente tá fazendo uma foto hoje e que, assim, a gente tira foto, só que depois tem Photoshop, tem edição, né? Uhum. Imagino que vocês fazem algo Sim. parecido. Que vai editando, diz, lembrei de um gasto, lembrei de uma coisinha, e a gente vai adicionando na fotografia. E dito assim,
3 meses, 6 meses depois, já é uma fotografia diferente. Porque a vida vai acontecendo, a Isso. vida vai mudando. Que eu acho que é algo do tipo, vocês fazem a foto, sei lá, como eu vi umas no Parque da Sementeira, e quando a pessoa vai casar, eles já estão meio diferentes, né? O cabelo já tá um pouco Sim. diferente, a barba, a fisionomia, talvez olheira, ou uma expressão de Sim, mais felicidade. as pessoas mudam. E essa questão da felicidade é muito massa, porque, assim, as pessoas, quando estão mais felizes, automaticamente a energia da foto já fica mais bonita, assim. E a gente acompanha o ciclo, né, dos clientes. É, E isso é bacana. Como você falou, o ensaio foi 6 meses antes do casamento. O casamento é daqui a 6 meses, já mudou. Aí eles vêm com um filho daqui a 2, 3 anos e voltam. Então a sim, gente vai acompanhando o ciclo, isso é muito bacana. isso é bonito mesmo. E é uma coisa que tem até aquele indicador do marketing, né? Que é o tempo de vida, né? Que eu não gosto de termo em inglês, mas tem um termo em inglês pra isso. Que é justamente esse ciclo, né? De que fecha hoje, te procura depois, e a coisa vai escalando, né? Uma coisa que a gente passa para os nossos clientes, que é, não se preocupe, você pode fotografar com outro fotógrafo, tá? Não é que tipo, a gente vai ficar chateado, magoado, não. Não tem Não. problema nenhum. Eles voltam porque eles realmente querem, mas Sem ciúmes. porque tem aquela coisa de tipo, eu não vou fotografar com outra pessoa, que fica meio assim, fala, não. Não, né, a gente não ia. Experimenta, você tem que experimentar mesmo. Sim. E porque, assim, as pessoas também, às vezes, elas querem fotos diferentes, Com em certeza. estilos diferentes. Que outra pessoa vai entregar muito melhor. Porque não é muito bem o estilo que vocês trabalham de repente. Exatamente. E tudo bem, sem ciúme. Vai lá, vai cá, vai. Todo mundo, né? O importante é o Mas a gente registro, né? também tem noção disso. Se a pessoa procura a gente, uma coisa que a gente não faz, o estilo que a gente não entrega, a gente explica e indica para pessoas que fazem. A gente não fica, cara. Sim. A gente não faz. Isso porque, assim, a gente quer que a experiência da pessoa seja positiva. Então, se ela chega pra gente procurando algo que outra pessoa faz, a gente não vai conseguir oferecer uma experiência positiva, E eu porque não não é a quero nossa forma fazer de trabalhar. para ela ter uma experiência ruim e depois ficar na cabeça dela a experiência ruim da gente. Então a gente prefere não fazer. Falar, ó, é isso que você quer. Infelizmente a gente não entrega. Sim. Por uma questão de a gente não conseguir entregar mesmo. É totalmente diferente de como a gente trabalha. A nossa personalidade não é nesse sentido de trabalho. Que eu imagino que isso seja raro, que a comunicação de É. vocês é muito bem É, fechadinha. é raro. Que eu Mas acho que é o meu caso, de que, tipo, é muito raro aparecer alguém dizendo: "Eu quero fazer meu primeiro milhão, eu quero enricar". Eu acho que da forma que eu me comunico, já deixa meio claro que, assim, cara, tem outras pessoas que fazem isso, procure lá essas promessas, esse tipo de coisa. Não é aqui. Ou, tipo, alguém que xinga a poupança, que: "Não, a gente tem que investir, vamos pra bolsa, não sei o quê". Trabalho com isso também, tá. Só que, assim, de repente eu apareço lá, porque eu defendo a poupança. E meio que uhum. capsa, né, tá defendendo a poupança, né, então de repente eu vou procurar o outro lá, que tá falando de empresas do Brasil, "Não, vamos comprar aqui e tal, essa aqui não, que essa aqui é estatal, que essa aqui não sei o quê". Eu acho que a comunicação funciona bem Sim, no Uhum. caso da gente de dizer: "Ó, estou procurando isso aqui, acho que não é muito a cara dele não". Isso. exato. E assim, ó, você tinha pontuado algo sobre edição, que foi algo que eu não comentei até então, né. Eh, Você já apareceu pessoas querendo que eu fizesse uma edição ou transformasse a pessoa em outra pessoa na foto. Misericórdia. Não fazemos. E assim, a gente não quer isso. E a gente explica para a pessoa: "Olha, a edição faz parte da personalidade do fotógrafo, do estilo de trabalho também". Então, assim, a gente edita muitas nossas fotos, por mais que não pareça, só que a gente apenas realça aquilo que tem de mais importante na foto, que é o sentimento. Então, assim, a gente não usa a edição pra deixar a pessoa mais magra, a pessoa ou Cara, às isso vezes rola, né. com sim. Principalmente imagina que essa parte de fisionomia, né. E é assim, Ou eu tipo, sei me deixe menos é careca, como você sei lá. falou, assim, que você sabe, você conhece fazer as coisas, mas não trabalha dessa forma. Eu sei a questão da edição, porque eu já estudei pra isso, mas assim, não é a minha forma de ver as coisas. O que eu edito na pessoa é aquilo que é transitório. Por Sim. exemplo, a pessoa tá com espinha, ela não vai ficar com a espinha pra sempre. Então sim, eu edito a pele da pessoa, tiro a espinha, e até aí beleza. Sim. Agora assim, se a pessoa ela é de uma forma X, eu não vou deixar ela da forma Y, porque ela não é aquela outra pessoa. E essa parte de edição também divide um pouco, porque às vezes a gente tem uma edição mais leve, mas não leve no sentido de pouca edição. Tonalidade mesmo. Tem pessoas que editam parecendo um conto de fadas e fica lindo, velho.
Mas não é a nossa forma de trabalhar. Então, se a pessoa entra em contato e fala assim, olha, eu quero aquelas fotos que parece que eu tô na Alice no País das Maravilhas. Que fica muito sensacional. Tem muito fotógrafo aqui que sensacional que faz. Só que não é a nossa forma. Então a gente fala, Essa olha, coisa estética, né? não é bem isso que a gente faz. Porque talvez a gente não vai te entregar isso. A gente não faz esse tipo de foto. Então tem essa pessoa aqui que faz. Sim. Eu ouvi uma história engraçada, que eu fui convidado para dar uma palestra no tempo desse. E aí levei um amigo que tira foto. Inclusive, Gotinha, um cheiro, Carol também. E foi muito engraçado que ele tava lá vendo aquela coisa, né? Tirou uma foto e disse, não, deixa eu mexer aqui no tom de azul, sei lá, essas coisas. Eu não entendi nada, só que eu achei massa ele dizendo, vou mexer no azul. Isso me marcou. Aí depois ele tirou uma foto e ele falou assim, Bubu, depois mande uma lembrança pra pessoa que corta seu cabelo, porque o pé tá muito bem feito. E normalmente eu me estresso muito pra fazer o pezinho do cabelo. Uhum. Aí eu me lembrei disso que vocês estão falando. Porque tem É. gente que, né? A gente viajou esse final de semana e é bacana que o pessoal falou, né? Fotógrafo tem um olhar muito diferente para o mundo. Com certeza. Então, assim, quando a gente enxerga uma pessoa ou enxerga um cenário, a gente não enxerga com o olho normal humano. A gente já enxerga como ficaria uma foto nesse lugar. Sim. E isso é muito massa, assim, porque você fotografar antes com os olhos te possibilita, na hora de você ir fazer a foto mesmo, se concentrar em outras coisas, porque a visão já tá treinada ali. Isso é uma prática mesmo. De, tipo, É. eu não tinha isso. E hoje eu começo tipo, com Mas eu acho que faz parte do rolê da gente, Da de vivência. sermos especialistas no assunto. De a gente já tem uma visão de fora, a gente tá vendo o todo, que muitas vezes a pessoa que tá ali vivendo no dia a dia tá assim, né? E é bom e é Concentrada. ruim. Porque É. viver assim, às vezes, você não tem dor de cabeça. É porque eu acho que, assim, por exemplo, eu entendo de fotografia. É muito assim. Entendo nada. Tipo, não fazia ideia dos preços da câmera. Teve esse negócio do azul. Tipo, esse negócio de editar o pé do cabelo, tirar a espinha. Então, minha visão pra fotografia é assim, ó. Eu pego o celular, pá, tiro uma selfie. É, É mas aí isso. a questão da espinha também entra naquela, tipo, a noiva, pô, ela se preparou tudo, aí chega no dia antes, sai uma espinha na cara. E vocês resolvem. Sim. Lindo. Ela Porque já tá vocês têm uma visão incomodada. mais assim. Ela já tá incomodada no dia com essa espinha, provavelmente. Então, nas fotos, eu não quero que ela receba 15, 20 dias depois, olhando e pensando, essa desgraça dessa espinha aí tá me incomodando até agora A nas ponto fotos. de dar nome pra espinha, né? Exatamente. Chamar, ó, não sei o que, né? Então, isso é algo que é mutável, entendeu? Não é um problema. Agora, diminuir o nariz é um problema. Fala, quem é essa mulher da foto? Porque você não fez cirurgia no nariz. É doido, né? É doido. Eu tava olhando aqui também, você falou de férias. Eu viajo daqui a pouco. São 11h40. A gente começou 1h10. Eu Sucesso. pensei, pô, da gente fazer as considerações finais Vamos que vamos. Bora. pra gente. Senão vai 10 horas. Então, eu tava falando até com Bárbara outro dia, de tipo, a impressão que eu tenho é que a gente conversaria por horas. Com certeza. Sim. Por horas e Cara, horas e cliente horas. vai fazer reunião com a gente fala meia hora e a gente passa 2h30. É 2 horas de reunião com o noivo, assim. No mínimo. Eu tenho essa impressão. Outro dia a gente vai conversar com certeza. Com certeza. A gente ainda se encontra. Então, por favor, considerações finais. Joga aí, Barra. Inclusive, recomendo, manda um cheiro pra Lili e pra Renata, né? Que Só estamos aqui Manda um devido docinho. a Devia ter elas. mandado um docinho aí, um negocinho pra. Né? Já imaginou fazer o podcast Patrocina aí o podcast. Não... Ó, aí, ó, fica a dica. Primeiro patrocínio do podcast, Lamentável. docinhos, É, lasquinhas de chocolate. Manda um bolinho todo podcast. não temos, né? É tudo aqui feito aqui em casa, sem patrocínio, sem marcas, né? Essa é a ideia. Assim, por favor, considerações finais. Sou péssima com considerações finais. Então, manda um cheiro até mais, assim, tá massa. Um cheiro até mais. Sigam a gente no Instagram. Acompanhem o nosso trabalho. E foi um prazer muito grande estar aqui, conversar com você e falar sobre esses pontos, assim, né, do nosso trabalho, da logística, de Sim. tudo, que é muito bacana. A gente não fala tanto isso sobre, principalmente essa parte financeira no nosso dia a dia, assim, porque a gente não acha bacana, né, ficar falando, olha, o nosso gasto é tal, o nosso gasto é Isso no tal. Instagram a gente não reporta. A gente mostra Porque não para os faz sentido. clientes somente aquilo que a gente quer mesmo, que eles sintam aquilo que a gente quer passar com as nossas fotos. Isso eu acho massa. Acho que é um pouco do meu papel, assim, de trazer esse assunto pra roda, trazer esse assunto pro meio, pra que a gente converse mais. E né? a gente fica muito grato Eu também. pelo convite. Vocês foram
dos 7 episódios, o primeiro que eu tive com pessoas que eu não conhecia antes. E todos os outros eu tive. E eu achei, assim, maravilhoso. Quero fazer isso mais vezes, com certeza. Continue que Continuemos conhecer visitando pessoas a é tia, sempre né? bacana. Então, eu É. acredito que vai ser da hora. Então, beleza. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Valeu, Tchau, galera. tchau. Pessoal do Spotify também. Um Chega cheiro e até até mais. mais.